Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula anterior e vamos falar das características dos átomos. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os íons positivos e negativos. E também vamos falar dos íons e o nosso organismo. Aqui nós temos o modelo atômico que nós iremos utilizar, que é o modelo atômico que nós vimos nas aulas anteriores, que é o átomo de Rutherford Bohr. Esse átomo ele possui um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo nós temos duas partículas, os prótons e os nêutrons. Os prótons eles têm carga elétrica positiva e os nêutrons têm carga elétrica nula. Girando ao redor do núcleo, nós temos a eletrosfera, os elétrons. Esses elétrons, eles têm carga elétrica negativa. Outras características que nós vimos na aula passada são informações dos elementos químicos que a gente encontra na tabela periódica. Então, ele é representado pelo símbolo. Aqui nós temos o S, que é o elemento enxofre. Em cima do símbolo, nós temos o número de massa. O número de massa, ele representa a soma de prótons mais nêutrons, e ele é simbolizado pela letra A maiúscula. E temos abaixo o número 16, que corresponde ao número atômico, que é representado pela letra Z. O número atômico, ele é igual ao número de prótons, que fica lá no núcleo do átomo. E em um átomo neutro, estável, ele também é igual ao número de elétrons. Para a gente determinar o número de nêutrons, nós temos aqui uma operação matemática, onde a gente usa o número de massa menos o número de prótons, ou o número atômico, e aí encontramos o número de nêutrons. No caso aqui, o número de nêutrons do átomo de enxofre seria 32, que é o número de massa, menos 16, que é o número atômico, é igual a 16. Então, os nêutrons do átomo de enxofre é igual a 16. Aqui nós temos um outro exemplo das características do átomo, que é representado pelo elemento sódio. O símbolo é o Na. Em cima nós temos 23 e embaixo o número 11. Então, aqui, retirando as informações desse átomo, nós temos o Z é igual a 11, que é o número atômico. A representa o número de massa, que é igual a 23. N representa o número de nêutrons, que é igual a 12. Para conseguirmos esse valor, a gente tem que fazer A menos Z, que é igual a 23 menos 11, que nós obteremos o 12. E o E de elétrons é igual a 11. Nós temos também uma outra informação que diz que em um átomo neutro, Z é igual a P, que é igual a E. Ou seja, o Z é o número atômico, é igual ao número de prótons, que também é igual ao número de elétrons. Então, ficaria Z igual a 11, P igual a 11 com carga positiva, e E de elétrons é igual a 11 com carga negativa. Então, as cargas de prótons e elétrons, elas são opostas, Os prótons são sempre positivos e os elétrons sempre negativos. Aqui nós temos o átomo de carbono, um outro exemplo. E nesse modelo atômico, que nós já vimos na aula anterior, é o modelo atômico de Rutherford Bohr, onde os elétrons eles estão distribuídos em camadas eletrônicas. Então, no interior desse átomo, nós temos no seu núcleo 6 prótons com carga positiva e na eletrosfera nós temos aí 6 elétrons com carga elétrica negativa. Então, esse é um átomo neutro. Agora nós vamos começar a falar sobre o assunto da nossa aula de hoje, os íons. Então, os íons, eles são átomos que apresentam a capacidade de ganhar ou perder elétrons, formando novos sistemas eletricamente carregados. Então, os átomos, dependendo do que acontece com eles, para eles se ligarem com outros átomos, ou se eles forem atritados, ou se sofrerem descargas elétricas, eles vão
alternar aí as suas quantidades de elétrons. Eles podem ganhar ou perder elétrons. No modelo aqui, nós temos um átomo, onde o núcleo está representado com a esfera azul e o elétron está representado com as esferas vermelhas. Então, no primeiro átomo aqui, ele perde um elétron. Então, você vê uma bolinha vermelha saindo e indo para o outro átomo, próximo átomo. Quando ele perde elétrons, ele fica com uma quantidade de elétrons menor do que a de prótons. Lembra que os prótons têm cargas positivas e o elétron tem carga elétrica negativa? Então, olha só, eu fico com 3 prótons e 2 elétrons. Então, a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons. Então, esse átomo que perdeu o elétron, ele vai ficar carregado positivamente, porque ele tem mais cargas positivas do que negativas. E ele recebe o nome de cátion. Agora, o outro átomo, o segundo, que recebeu esse elétron, ele vai ficar com uma quantidade de elétrons maior do que normalmente ele teria. Ele vai ficar com um elétron a mais, porque ele teria 10 prótons e 10 elétrons. Mas como ele recebeu um elétron, ele ficou com um elétron a mais. Então, ele fica com 10 prótons com carga positiva e 11 elétrons com carga negativa, sendo que a quantidade de carga negativa está maior do que a da carga positiva. Então, esse átomo fica carregado eletricamente negativo. Então, ele é chamado de ânion quando isso acontece. Resumindo, para um átomo ser eletricamente neutro, ele precisa ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Mas, como nem sempre isso ocorre, surgem então os compostos denominados íons. Os íons, eles são átomos que perderam ou ganharam elétrons em razão de reações. Eles se classificam então em ânions e cátions. Os ânions são átomos que recebem elétrons e ele fica carregado negativamente. E aqui ele é representado com o símbolo atômico, aí nós temos um sinal negativo e do lado do sinal negativo, na parte de cima do símbolo, a gente tem a quantidade de elétrons que ele recebeu, que ele ficou a mais do que normalmente ele teria. Então aqui nós temos no exemplo o N menos 3, o cloro menos 1, quando tem só um tracinho, significa que é um elétron só. O F menos 1 e o O menos 2. Agora os cátions. Os cátions são átomos que perdem os elétrons e por isso ele fica com uma carga positiva. Como os prótons eles não se alteram, os únicos elementos do átomo que se alteram são os elétrons, os prótons eles permanecem como estavam durante aí uma reação química. Então, se ele perdeu elétrons, ele manteve a quantidade de prótons, então a carga positiva automaticamente acaba ficando maior que a negativa. E como ele é representado? Temos aqui o símbolo do átomo, e na parte de cima do símbolo nós temos o sinal positivo de mais, e a quantidade aqui de elétrons que ele perdeu, por isso ele ficou com a carga positiva. Depois nós temos aqui o alumínio mais 3, que é o Al, o Na, que é o sódio, que ficou só com o símbolo mais, que significa um elétron que ele perdeu. Depois nós temos o Mg, que é o magnésio, Mg mais 2, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. E o chumbo, que é o Pb mais 4, quer dizer que ele perdeu 4 elétrons. Aqui nesse exemplo, nós temos um esquema. Então, nesse esquema, nós temos aqui 2 átomos, né? No primeiro átomo, nós temos as cargas positivas no centro, no núcleo, representando os prótons. Temos 2 cargas. E 3 cargas negativas, né, representando os elétrons. Então, esse átomo aqui, ele está com a carga negativa maior do que a carga positiva. Então, ele é um átomo eletricamente negativo. Ele é chamado de ânion. No outro exemplo, nós temos 2 cargas positivas no núcleo, que são os prótons, e uma carga negativa, né, na eletrosfera,
que são os elétrons. Nesse caso, os prótons eles estão em maior quantidade e esse átomo, então, está carregado positivamente. Ele é chamado de cátions. Aqui nós temos os cátions, que são os íons positivos. Então, os cátions, eles formam-se quando um átomo perde um ou mais elétrons, resultando em um sistema eletricamente positivo, em que o número de prótons no núcleo, é maior do que o número de elétrons que giram na eletrosfera. Aqui no exemplo, nós temos o átomo de sódio, o Na, onde ele tem 11 prótons e 11 elétrons, então ele é um átomo neutro. Aí no centro do exemplo, nós temos uma transferência de um elétron. E depois nós temos aqui o íon sódio, que é o Na+, onde no caso agora ele tem 11 prótons e 10 elétrons. Vamos ver com maiores detalhes esse exemplo no próximo slide. Aqui nós temos o exemplo então do sódio, que contém 11 prótons com carga positiva e 11 elétrons com carga negativa. Ele é um átomo neutro. E aí ele vai perder um elétron. Quando ele perde um elétron, ele fica então com 11 prótons com carga positiva e 10 elétrons com carga negativa. Então agora ele tem 10 elétrons. Então ele tem uma quantidade menor de carga negativa do que de cargas positivas. O símbolo dele ficaria o Na+, representando que ele tem um elétron a menos do que normalmente ele teria, porque no caso ele perdeu um elétron, ficando com mais prótons, por isso a carga positiva. Agora vamos falar dos ânions. Os ânions são íons negativos. Esses ânions eles se formam quando o átomo ele recebe um ou mais elétrons, ficando eletricamente negativo. Nesse caso, a quantidade de elétrons que tem carga negativa vai ficar maior do que a quantidade de prótons que tem carga positiva. Nesse exemplo, nós temos o átomo de oxigênio, onde um átomo neutro tem 8 prótons com carga positiva e 8 elétrons que têm carga negativa. No caso, ele ganha 2 elétrons, então ele vai ficar com a quantidade de 8 prótons com carga positiva e 10 elétrons com carga negativa. Então, esse átomo ele está ionizado. Ele tem uma quantidade de elétrons maior do que a quantidade de prótons. Então, ele vai ficar carregado eletricamente negativo. Ele é chamado, então, de ânion. Aqui nós temos um outro exemplo, que é o átomo de cloro, onde o átomo de cloro neutro ele tem 17 prótons com carga positiva e 17 elétrons com carga negativa. Ele ganha um elétron, então ele fica ionizado. Com uma quantidade de prótons manteve-se a mesma, que ele não se altera, 17 prótons com carga positiva e 18 elétrons com carga negativa. Ou seja, a quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons. Então, ele fica eletricamente negativo, chamado de ânions. Agora nós vamos falar um pouco sobre os íons que estão presentes no nosso organismo e como que nós devemos fazer para manter um bom funcionamento do organismo. Então, os íons eles são muito importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. O seu excesso ou a sua carência, eles podem causar problemas à nossa saúde. Aqui na imagem ao lado, nós temos os símbolos de alguns desses íons, Nós temos aqui o cromo, o zinco, o magnésio, o cálcio, o ferro, o sódio, o cobre, o selênio e o flúor. Os íons encontrados em grande quantidade, concentrações no nosso organismo, são chamados de macroelementos. Veja algumas das funções desempenhadas por alguns desses íons e as consequências da falta ou do excesso deles. Aqui nós temos um íon sódio. Então, o sódio ele é um cátion, porque ele tem carga positiva, no caso, uma carga positiva.
E em nosso organismo, o íon sódio ele atua no controle da pressão sanguínea e na propagação de impulsos nervosos. Ele participa, juntamente com o cloro e o potássio, da distribuição do equilíbrio de água, do equilíbrio osmótico ácido-básico e da conservação do tônus muscular normal, entre outras funções, tem várias. O excesso de cátions, no caso sódio, ingeridos por meio do alimento ou deliberadamente, quando utilizamos o sal de cozinha em grande quantidade, ele pode causar um aumento da pressão arterial. No caso, a sua deficiência no organismo, em geral, ocorre por perda excessiva de líquidos, decorrente principalmente de diarreias, doenças renais e o uso inadequado de diuréticos, podendo causar letargia, que é uma moleza, fraqueza, redução de pressão arterial e até convulsões. O íon cálcio. Além de formar ossos e dentes, o íon cálcio participa dos processos de coagulação, contração muscular, regulação dos batimentos cardíacos e atuação de enzimas. A deficiência de cátions cálcio causa hipocalcemia e pode provocar a osteoporose, raquitismo, paralisia muscular total ou parcial e hipertensão arterial. Já o excesso de cátions do cálcio, ele causa a hipercalcemia e pode levar à perda da função renal, à formação de cálculos renais e a distúrbios psíquicos. Aqui ao lado nós temos alguns sintomas da falta de cálcio. No caso seria cãibras, os ossos fracos, que é a osteoporose, alucinações, falta de memória, palpitações cardíacas e depressão. Esses são alguns dos sintomas. As principais fontes de cálcio são leite, queijos, vegetais de folhas verdes escuras, moluscos, sardinha e salmão. As cascas de ovos, quando elas são limpas e secas em forno ou ao sol e depois reduzidas a pó, elas são uma excelente fonte de cálcio. Os alimentos preparados, como os mingaus e sopas, eles podem ser enriquecidos com esse pó para suprir a necessidade diária de cálcio de crianças e adultos. Agora vamos falar do íon ferro. O elemento químico ferro, com o símbolo Fe, está presente nos glóbulos vermelhos no sangue e participa do transporte do gás oxigênio para todo o organismo. A carência do elemento químico ferro pode causar no organismo humano, além da popular anemia, também anorexia, sensibilidades ósseas e temperaturas baixas, irritabilidade e problemas de crescimento. Aqui na imagem nós temos algumas fontes de ferro, que são nas carnes como fígados e miúdo, frutos do mar, carnes vermelhas magras, feijões, hortaliças verdes escuras, de preferência, e na gema do ovo. Tanto o excesso quanto a deficiência de ferro podem causar sérios problemas ao organismo humano. O excesso de ferro é conhecido como hemocromatose e ocorre quando a alimentação é rica deste mineral e o organismo apresenta alta tendência em absorvê-lo. O seu excesso pode também ser perigoso, podendo provocar problemas digestivos, cansaço extremo, dores de cabeça. Aqui nós temos alguns sintomas do excesso de ferro, que seria a dor abdominal, impotência, queda de cabelo, menstruação irregular, perda de peso, dores nas articulações. Agora nós vamos falar de uma anemia chamada anemia ferropriva. Existem vários tipos de anemia, mas no caso, esse tipo ele é causado pela deficiência do íon ferro no organismo. Então, na medida que a doença evolui, os primeiros sintomas eles começam a surgir no paciente, como um cansaço extremo, fraqueza, indisposição diversa, dores de cabeça, sonolência, lentidão muscular.
Então, ao longo dos dias, a pessoa pode apresentar ainda estomatite, unhas quebradiças, enfraquecimento do cabelo com fios finos e secos, e assim também como ressecamento da pele. A pessoa apresenta-se pálida, né, e também com perda de apetite. Para crianças, essa deficiência de ferro ela se torna mais significativa, sendo evidenciada inicialmente por sintomas como a irritabilidade, retardo das funções cognitivas e redução no desenvolvimento psicomotor. Então, é muito importante, né, a alimentação para ela repor, né, e acrescentar esse elemento ferro, assim como os outros elementos e nutrientes ao nosso organismo. E às vezes as crianças elas não se alimentam, né, da maneira como deve. Por isso, a incidência de anemia em crianças é muito grande. Aqui, para finalizar a aula de hoje, vamos falar de alguns sintomas, né, da anemia ferropriva. Então, temos aqui também, além dos que já foram citados, temos a tontura, a dor de cabeça, o frio nas mãos e nos pés, dores no peito e a palidez, e a dificuldade para respirar. Porque, sendo o elemento ferro um dos componentes essenciais para o transporte de oxigênio pelo organismo, a falta do íon ferro vai provocar uma dificuldade nessa distribuição, que acarreta aí a falta de ar. Na nossa próxima aula, nós daremos sequência, né, às características dos átomos. Eu desejo a vocês bons estudos. Muito obrigada e nos vemos na nossa próxima aula.